Oi, pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje para falar com vocês de uma palavra que tem sido ministrada muito ao meu coração, que eu tenho vivido ela, ouvido, lido, e Deus tem falado muito, e eu vou estar compartilhando com vocês aqui. Se você tem a Bíblia em papel, você pode ler, se não, eu te oriento a entrar no Google. Se você não tem a Bíblia, digitar a Bíblia online, você clica, digita o capítulo, o livro, o versículo que você quer, e assim você vai estar conseguindo ler. Eu convido todos para você estar lendo, porque é uma passagem da Bíblia muito bonita, que fica lá em João 4, começa no versículo 1. É Jesus e a mulher samaritana. Eu vou contar um pouquinho da história e depois eu falo para vocês o que a história tem falado muito comigo, que Deus tem ministrado ao meu coração. Primeiro, Jesus estava saindo de uma cidade, né? Ele estava indo lá para Galileia, e ele passou por uma cidade chamada Samaria. E lá tinha um poço, que era o poço de Jacó. E ele parou nesse poço e viu uma mulher lá. Naquela época, os judeus não se davam com as mulheres samaritanas, e eles não poderiam conversar, o que já mostra ser um marco, que Jesus foi revolucionário. Ele empoderou a primeira mulher, que ele conversou, e fazendo um milagre ali. Então Jesus conversou com uma mulher samaritana, o que foi um grande divisor de águas. O que mais para frente, se você ler o capítulo todo, você vai ver que quando os discípulos chegaram, eles se assustaram, porque Jesus estava conversando com uma mulher. Então já foi um divisor de águas, Jesus empoderando uma mulher. E outro aspecto, ele teve sede, ele pediu água para ela. Aí, olha a resposta dela. No versículo 7 fala assim: Jesus disse, por favor, me dê um pouco de água. Os discípulos tinham ido comprar comida. Olha o que a mulher responde: o Senhor é judeu e eu sou samaritana, então como que o Senhor me pede água? Ela disse isso porque os judeus não se davam com os samaritanos e os homens não conversavam com as mulheres assim. Então Jesus disse: se você soubesse o que Deus pode dar e quem que está te pedindo água, você é, pediria e ele lhe daria a água da vida. Aí o versículo onde ela respondeu: o senhor não tem balde para tirar água? O poço é fundo, como que o senhor vai conseguir essa água da vida? Porque ela achou que Jesus estava falando do quê? Da água física e não da água espiritual, que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Aí o que aconteceu? Jesus respondeu: quem bebe desta água terá sede de novo, aquela água do poço. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará a vida eterna. Olha que coisa forte, a água da vida que vai jorrar de dentro do nosso interior. É Deus colocando, quando a gente busca a Deus, a gente busca em oração, na palavra, essa fonte vai jorrar de dentro da gente. É muito forte e é uma fonte que dá para a eternidade. E aí a Bíblia fala que é uma fonte de águas vivas, ou seja, é uma água que traz o bem, que traz a vida, que traz o equilíbrio, que onde ela passa, ela vai trazendo as bênçãos de Deus. Então é uma água interior que junta, a gente vê que vai juntar o espiritual com o material, que é a água da vida jorrar. Aí a mulher falou assim no versículo 15: por favor, me dê dessa água, assim eu nunca mais terei sede e não precisarei vir buscar água. Aí no versículo 16, olha só no ponto que eu quero entrar, que Deus tem ministrado muito no meu coração. Fala assim: vá chamar o seu marido e volte aqui, ordenou Jesus. No 17, olha o que ela responde: eu não tenho marido, respondeu a mulher. Então Jesus disse: você está certa ao dizer que não tem marido, pois já teve cinco, e este que você tem até agora não é de fato seu marido. Sim, você falou a verdade. Aí a mulher respondeu: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Os nossos antepassados adoravam a Deus no monte, os judeus falam que é em Jerusalém, no versículo 20, né? Aí Jesus falou: chegará o tempo em que não vão adorar a Deus em Jerusalém, né? E Deus fala no outro versículo que Deus é espírito e o que importa é que a gente adore ele em espírito e em verdade. Então, o que me chamou a atenção nesse versículo? Principalmente no versículo 16, 17, 18 e 19. Vou repetir mais uma vez. 16, Jesus fala assim para ela. No 15, ela pede água para Jesus. No 16, Jesus fala: vai chamar o seu marido e volte aqui. E Jesus fala para ela:
chamar. E ela fala que não tem marido. Então Jesus disse: você está certa que não tem marido. Você já teve 5 e este que você tem agora não é de fato seu marido. Sim, você falou a verdade. Então, o que a gente pode ver? Que o nosso Deus é um Deus de quê? De construção, de propósitos. Né? Uma coisa que ele tem falado muito, né, e me trouxe à memória esse tempo de hoje em dia, que as pessoas estão o quê? Fazendo de tudo para buscar a felicidade. As pessoas estão correndo atrás de dinheiro, de casas, e muitas vezes serve pra gente, que mesmo a gente tendo temor de Deus, a gente ainda fica buscando a felicidade. Quando eu tiver isso, quando eu tiver a minha empresa, quando eu tiver o meu serviço, a minha formatura, a minha casa, a minha família, eu vou ser feliz. Eu vou ser realizado, não é? E a gente não preocupa com o quê? Com o caminhar. Né? E o que Jesus fala? Primeiro, que ele vai dar a água da fonte da vida para ela, né? Que ela bebesse e ia jorrar de dentro para fora. Então, para a gente colocar em quê? Em primeiro lugar, o reino de Deus. E tem outra passagem na Bíblia que fala que colocar em primeiro lugar o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Então, se a gente colocar em primeiro lugar o reino de Deus, a fonte vai jorrar. E segundo, é um Deus de processos. Ele via o quê? Que a mulher estava querendo buscar alegria com o marido. E ela não viveu o quê? De buscar Deus e o processo de ter o quê? Na nossa cultura brasileira é de ter um namoro, de ter depois um noivado, de casar, de ter uma experiência no processo, de ter uma alegria do passo a passo e viver com uma só pessoa. Ela aqui fala que ela já teve 5 maridos no versículo 17. Fala e já no versículo 18, pois já teve 5 e esse que você tem agora não é de fato seu marido. Então, o que poderia acontecer? A Bíblia não fala se ela tinha, como que ela tinha conseguido esses maridos e o porquê que ela buscava esse marido. Mas a resposta pode ser que igual fala que ela estava buscando água da fonte errada. Ou seja, ela estava buscando, trazendo para o mundo espiritual. Ela estava buscando a água natural e os maridos para se saciar. E muitas vezes a gente tem feito como ela, a gente não tem buscado a Deus e não tem caminhado no processo. No processo o quê? De estudar, de buscar alegria nas poucas coisas também. Porque Deus, ele nos fez o quê? Para buscar as coisas, os sonhos da gente. Mas a gente tem que ter alegria no processo. Às vezes a gente é tão difícil, a gente tá na faculdade, a gente pega e fala assim, nossa, eu vou ser feliz só quando eu formar, quando eu tiver o trabalho, né? É quando eu casar. E aí a gente esquece do processo. O dia a dia, que a gente pode ser feliz no dia a dia. E essa mulher, a gente vê isso, que ela teve 5 maridos e esse não é, e o último que ela tava não era de fato dela. Então ela estava buscando alegria numa coisa e não estava tendo um processo, porque a gente não sabe como que ela casou. A gente não sabe como que ela conseguiu um marido, depois o outro, até 5 e o sexto que ela estava não era de fato dela. Então, como que tem sido a nossa vida perante a construção, o dia a dia, não é? Ou então a gente vai chegar lá na frente no nosso objetivo e vai ver, buscando alegria nele, e vai falar assim, nossa, eu ainda estou vazio. Porque eu não coloquei Deus no início, eu não coloquei Deus a ser a minha fonte de jorrar, e eu não aproveitei os processos. Como talvez a mulher samaritana estava fazendo. Ela estava tão seca dentro de si que ela estava buscando um marido de qualquer jeito para preencher o vazio dela. E mesmo ela buscando, ela não estava tendo o quê? O processo do dia a dia, do relacionar. No Brasil, igual eu falei, a cultura é namorar, depois casar, noivar, depois casar. Eu não sei como que é a cultura do pessoal da Samaria, mas no caso dela, ela estava o quê? Pulando todas as etapas. Ela estava querendo ter um marido e achando que isso ia trazer felicidade para ela. E ela falou para Jesus que aquele que ela estava no último dia não era o marido dela. Então, a gente vê que Deus é um Deus de processo. Ele mexeu lá na feridinha dela. Primeiro, ele prometeu dar, falou para ela da água a jorrar, para ela colocar em primeiro lugar o reino de Deus, porque a água vai jorrar. E segundo, mexeu na ferida dela, que é uma ferida o quê? Emocional, psicológica, né? Que era o quê? Que era ter o marido, achando que isso ia trazer uma felicidade para ela, e que além de trazer uma felicidade, ela não estava aproveitando os processos, que é as etapas de crescer, as etapas de buscar um marido, de ter um namoro, de ter o noivado, de ter o casamento, depois os filhos. E aí, muitas vezes a gente é assim, a gente coloca tanta esperança. Eu vou ser feliz quando eu tiver o meu carro, eu vou ser feliz quando eu formar, eu vou ser feliz quando eu casar, eu vou ser feliz quando eu realizar isso. Mas a gente não coloca o processo, a felicidade no processo, que é o dia a dia, que é a gente estudar na faculdade, a alegria da gente estar ali no dia a dia, com
conhecer novos amigos, não é? O dia a dia do processo do seu trabalho, da construção, o prazer do namoro, o prazer do que for, né? E por quê? Às vezes a gente coloca tanta esperança lá na frente, se a gente chegar lá na frente e não for aquilo que a gente sonha, a gente vai ficar frustrado. A gente vai ser como ela, a mulher. Aí a gente vai correr para outro plano, e outro plano, outro plano, outro plano, outro plano, outro plano, outro plano. Quando a gente vê o que vai acontecer, vai ser igual a ela. Já tinha teve 5 maridos e estava no sexto e ainda não tinha encontrado a felicidade, a saciedade e não tinha realizado o propósito também, né? Porque provavelmente ela tinha conseguido esses maridos como? Adulterando, traindo, não sei, porque não fala. Mas Jesus quis perguntar o quê? Ele podia muito bem ter encerrado a conversa ali. Eu te dou a água eterna, da vida eterna, tal, eu sou Jesus, eu sou o Messias. Mas não, ele quis tocar onde? Em todos os pontos. Ele quis tocar na ferida emocional dela, que é uma coisa muito forte também. Não é que eu vejo esse processo no dia a dia. Então, essa passagem dá para falar muita coisa. Eu peguei um ponto específico para falar para vocês, né? Que é um ponto que Deus tem falado muito comigo. Aproveitar os processos. Muitas vezes a gente anda muito ansioso, né? O que vai ser, como vai chegar lá, né? E eu tenho que aprender a controlar muito também essas ansiedades, como vai ser eu chegar lá, o meu plano, será que vai dar certo, não vai? Mas e o processo? Se der certo, Deus. Se não der, a gente tenta outro. Mas e o processo? A gente está tendo alegria, está tendo prazer, está construindo ou a gente está pulando etapa? Porque quando a gente confia em Deus, a gente sabe que Deus está preparando o melhor para a gente. Embora, às vezes, na caminhada, a gente não acredite, mas Ele está preparando. E a gente vai por degrau que a gente vai chegar lá. E para vocês terem noção, aí depois ela conversou com Jesus, mas ainda a conversa vai até mais para frente. E ela fala que realmente Ele é o Messias, né? Porque ele adivinhou a vida dela, o que estava acontecendo. E ela foi pode-se dizer, uma missionária na época de Jesus, porque ela foi e contou para todo mundo da cidade o que tinha acontecido. E as pessoas foram até Jesus e ouviram dele as palavras de vida, né? Que é outro ponto também, que dá outra palavra também. Mas o final é muito interessante. Olha o que eles falaram para a mulher. Eles creram por causa da mensagem dele. No versículo, fechando essa história, no versículo 42, fala assim: eles diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você disse que nós cremos, mas porque nós mesmos o ouvimos falar e sabemos que ele é de fato o Salvador do mundo. Então é muito forte, porque quando eles também tiveram uma experiência com Deus. E será, né? Eles ouviram as palavras de Deus e as coisas grandiosas que Deus deve ter falado para eles ali. Quantas feridas Jesus, né, deve ter curado deles ali. E no final fala que eles creram que ele era o Salvador, pelas palavras dele. E é isso que Jesus fez. Ele se revelou à mulher, ele se revela a nós, né, para curar nossas feridas e nos ajudar também na caminhada. E além disso, né, para a gente ter uma intimidade com ele, para a gente conhecer, não só pelo que o pastor fala, não só pelo que o líder fala, mas por quem ele é. E a mesma intimidade, a mesma unção, né? Você olha assim e fala assim, nossa, aquela pessoa é muito de Deus. Nós também podemos ser. Nós também podemos ter, porque o mesmo acesso ao Pai que o pastor tem, o líder tem, nós também temos, nós também podemos ter. Então é uma coisa muito boa, né? E assim a gente vai construindo a cada dia, né? E não é pecado, não é problema a gente procurar ajuda, principalmente com terapeutas, com psicólogos, não essa coisa de doido, né? Porque lá também vai trabalhar essas questões emocionais, porque o emocional e o espiritual anda lado a lado, é muito junto, é alma e espírito ali, ó, coladinho, né? Nós precisamos saber mesmo. E eu vejo muito, muito forte esse versículo que eu trouxe para vocês, porque fala justamente disso. Deus tratando a ferida dela. Primeiro ele ofereceu, resumindo então, ele ofereceu a água da vida para ela. E o segundo, o que foi? Ele falou para ela a ferida emocional dela. Que talvez ela estava pulando etapas, talvez ela queria satisfazer o, o interior dela com o plano, né, com o marido, ou então ela estava pulando etapas, ela não estava apreciando a vida, o dia a dia, né, até chegar no plano, até apreciar a caminhada, o que é muito forte também, né, que a gente tem que desfrutar do dia a dia, né, e não ficar com ansiedade como vai ser chegar lá. Na hora que você chegar lá, se você usufruir do caminho, vai ser muito mais prazeroso. Tá certo que no caminho a gente tem muita dificuldade, às vezes tem muita dor, às vezes tem alegria, sim, mas a gente tem que saber lidar com isso. E não é fácil, mas a gente vai aprendendo a lidar
com o dia a dia, com passo a passo, né, com essas ajudas de pessoas, da Bíblia, ajuda de Deus, ajuda do terapeuta e a ajuda principalmente de buscar Deus, da revelação que Deus dá pra gente. Então é muito bom. Leiam essa palavra em casa, fica em João, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 42, tá bom? E se você quiser depois conversar comigo, pode me mandar mensagem pra gente, o que Deus falou no seu coração, pra gente conversar mais. Mas essa palavra tá muito séria de palavra. Deus tá revelando cada coisa em cada versículo que Jesus fez, é maravilhoso. Ele revelou o seu amor e a pessoa perfeita do amor, da bondade, da aceitação foi Jesus, que ele mostrou tudo isso, que ele era agraciado, ele era isso tudo. Ele é a bondade, ele é o amor, ele é a aceitação, porque ele não tinha separação, ele tinha o amor com as pessoas. E a gente vê muito isso forte na Bíblia, o relacionamento que ele tratava as pessoas, o jeito e colocava para cima. Jesus era para levantar as pessoas e curava instantaneamente, perdoava instantaneamente, e ele era para dar um up mesmo na alma das pessoas e na vida tanto sentimental, emocional, espiritual, em todos os sentidos, tá bom? E tem outras palavras também que com o tempo a gente vai compartilhando aqui. Um grande abraço para vocês, leiam lá e depois vocês me falam o que vocês acharam. Tchau, tchau.